eu vou fazer, inicialmente, passar a palavra para o Décio vai fazer um comentário, uma apresentação do tema, e, em seguida, eu passo a palavra para a doutora Paula. Décio, por favor. Eu vou me permitir, apesar de ser a quarta palestra da doutora Paula hoje, atrasá-la um pouquinho mais, uns 5 minutinhos só, eu achei importante, você vai falar dos métodos modernos. Eu, como representante dos cirurgiões mais antigos, eu vou comentar alguma coisa, fazer um contraponto, que você vai apresentar, Paulo, de como era a cirurgia na época em que eu comecei a participar das cirurgias de tórax, né? Eu ainda era estudante do 5º ano, acredito, isso foi em 1975, né? Então, nós fazíamos uma abordagem muito difícil, né? Naquela época, o recurso diagnóstico e técnicos operatórios era muito precário. Não tínhamos, por exemplo, tomografia de tórax. Então, já imagina o resultado, né, do nosso tratamento cirúrgico de câncer de pulmão. A tomografia só foi se tornar evidente no nosso meio aqui em torno de 15 anos depois, né, 1990, por aí, que realmente a gente passou a utilizar a tomografia, né? E, mesmo assim, não tinha técnicas aprimoradas que temos hoje, que essa aí a doutora Paula vai falar, eu vou chegar lá, né? Por exemplo, a broncoscopia era uma broncoscopia rígida, a gente fazia broncoscopia rígida. Depois de alguns poucos anos, talvez uns 10 anos, nós passamos a ter também a broncoscopia flexível, né? Quanto à cirurgia torácica em si, no câncer de pulmão, ou de um modo geral, a cirurgia torácica, nós vivíamos naquela época em que se dizia assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. Era o que caracterizava os bons cirurgiões, grandes incisões, né? Hoje é exatamente o contrário, né? Então, e nós não tínhamos um estadiamento adequado. Nós adentrávamos um tórax sem saber exatamente o que encontrar naquele paciente com câncer, principalmente, né? Em grande número das vezes, colhíamos a frustração de não conseguir ressecar o tumor. Na sala de cirurgia, nós não tínhamos, como hoje temos, ou há algum tempo temos, os monitores de cabeceira, com oxímetro, saturímetro, capnógrafo. Nós tínhamos apenas um esfigmomanômetro, um estetoscópio e algumas vezes, um carrinho portátil com um aparelho de eletrocardiograma, né? Mas tinha uma coisa muito boa naquela época, Mila. O anestesista ficava na sala. E hoje em dia eles correm da sala, né? Ou estão no WhatsApp, né? Outras coisas que nós utilizávamos, por exemplo, utilizávamos rotineiramente, sistematicamente, 2 drenos. Abríamos o tórax, colocávamos 2 drenos do tórax. Imagina a agressão, né? O tratamento do corpo brônquico era feito com fio trançado, né? Multifilamentado, grampeador, nem pensar, né? Essa é coisa mais recente, né? E ainda fixávamos o dreno de tórax. O Zélio não chegou a acompanhar isso, a ver isso não, viu? Isso aqui já foi bem mais antes. Você praticou cirurgia comigo, mas nós já estávamos quase modernizados. O fio urso, então o fio urso para prender o dreno. Um absurdo aquilo, né? Um fio grosso, né? E ainda usávamos para fixar o dreno ponto em U, né? Hoje a gente modificou um pouco. E o pós-operatório? Pós-operatório com a toracotomia imensa, 2 drenos, e a falta de técnica, né? Era doloroso e complicado. O paciente ficava ligado à ventilação mecânica por pelo menos 48 horas. Diziam que é para expandir bem os pulmões, né? Hoje a gente vê que não é bem assim. Então, as complicações eram inevitáveis no pós-operatório, né? Essa longa permanência no 48 horas no mínimo, né? Só para expandir os pulmões, né?
Era o conceito da época. Bem, pelo menos nessa época, a incidência de câncer de pulmão não era tão alta. Né? Na década de 70, né? 80, início de 80, nós não tínhamos tanto câncer de pulmão como temos hoje. Então, parafraseando o Adoniran Barbosa na saudosa Malocas, você entende, Nilo? A sua música Saudosa Maloca, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, naquela época, se nós não tínhamos muita técnica, se não tínhamos muitos recursos, né? Então nós tínhamos, pelo menos, pouco câncer de pulmão. Uma coisa compensava a outra. Hoje, com a devida licença do coronavírus, nós temos uma pandemia de câncer de pulmão, né? Em torno de 1,5 milhão de pessoas morrem, ou mais um pouquinho, morrem com câncer de pulmão no mundo, né? Então, é uma verdadeira pandemia e talvez mate até mais do que o próprio coronavírus. Mas o coronavírus é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Muito bem, mas os recursos diagnósticos, as técnicas cirúrgicas foram aparecendo ou se aprimorando, né, com o passar do tempo. E eu acho, ao meu ver, que 2 pilares foram marcantes nessa evolução. A tomografia computadorizada de tórax, com as suas variações, né, PET scan, etc., e a videotoracoscopia, né, que abriu, então, um caminho para a evolução que a doutora Paula vai falar daqui a pouquinho. Então, a terceira de tórax nos permitiu fazer estadiamentos, edificar melhor as estruturas intratorácicas, né? E a videotoracoscopia nos possibilitou fazer cirurgias cada vez menores. Então, o tempo das grandes incisões, grandes cirurgiões, passou a muito, né? Então, nós saímos, a cirurgia torácica saiu das trevas, naquela época, para o Éden agora. E para falar sobre o Éden, eu passo a palavra à doutora Paula. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, vamos tentar relaxar um pouco para falar sobre esse tema, que é um tema, para mim, super interessante cada vez que a gente conversa sobre câncer de pulmão, porque, na verdade, a história toda por trás desse tema, que eu acho apaixonante, é que há muitos anos atrás se iniciou a fusão da tecnologia com a medicina. E isso abriu muito espaço para crescimento da medicina e para o desenvolvimento de equipamentos que a gente utiliza hoje, não só para diagnóstico, como para o tratamento dos pacientes nas diversas patologias, né? A tomografia avançou, a ressonância avançou, os instrumentos que a gente utiliza para biópsia. Então, essa é uma linha fascinante, digamos assim, da medicina e que abriu muito espaço para essa juventude que está chegando e hoje está escolhendo a área que quer trabalhar, porque essa fusão da tecnologia com a medicina eu acho muito excitante. Na minha área especificamente, e principalmente no câncer de pulmão, o que aconteceu, e já tem 20 anos mais ou menos isso, na verdade a gente não está falando de nada muito novo, foi a incorporação das técnicas que a gente chama minimamente invasiva, que há 20 anos, mais de 20 anos atrás, se deu início pela técnica de vídeo, que é muito, muito bem conhecida, tradicionalmente ela foi difundida pela laparoscopia, né, para fazer cirurgia de vesícula e apêndice. E com o passar dos anos, técnicas mais avançadas aderiram a essa estratégia minimamente invasiva e hoje isso é muito aceito pelo mundo, eu acredito que praticamente em 100% das especialidades cirúrgicas. A gente vai falar hoje sobre o tratamento minimamente invasivo para os pacientes com câncer de pulmão. Eu não sei se vocês sabem do impacto mundial que o câncer de pulmão tem, é uma doença que ela é o câncer que mais mata. Se a gente juntar
os 4 primeiros cânceres que mais... Fiquei tão feliz com a sua mãe. Ainda assim, é o mais frequente, é o maior. Então, o impacto econômico, social e cultural do câncer de pulmão é muito grande. Tradicionalmente, o câncer de pulmão ele é tratado por cirurgia no estadio inicial, por cirurgia e quimioterapia no estadio localmente avançado, e no estadio avançado, onde a cirurgia não entra como opção terapêutica, a gente utiliza a quimio e a radioterapia combinada ou em sequência, uma após a outra. Passa o próximo, por favor. Eu tenho como passar o próximo ou você que vai passando sempre? Sou eu. Aí, se você puder me pedindo para passar, facilita. Tá. Cada vez que a gente vai mudar um conceito, hoje em dia, a gente precisa de estudos randomizados. Eu acho que isso é uma prática da utilização da medicina baseada em evidência, e durante muitos anos a gente utilizou a cirurgia minimamente invasiva sem um estudo randomizado que comprovasse a sua eficácia. Isso já aconteceu em outras especialidades, mas a comunidade da cirurgia torácica queria um estudo randomizado que confirmasse, que demonstrasse realmente o benefício claro da técnica minimamente invasiva. Isso finalmente aconteceu há 1 ano e meio atrás, no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão. O estudo Violet foi apresentado, que é um estudo que foi feito no Reino Unido, onde, literalmente, múltiplos centros de cirurgia torácica randomizaram pacientes para um tratamento de câncer de pulmão minimamente invasiva ou de cirurgia convencional, que seria a técnica aberta. A forma de randomizar esses pacientes foi muito simples. Todos os pacientes saíam do centro cirúrgico, a forma de deixar o estudo cego foi muito simples. Todos os pacientes saíam do centro cirúrgico com um curativo grande. Então, você não conseguia dizer o que é que estava embaixo do curativo, se era uma técnica minimamente invasiva com pequenas incisões ou grandes incisões. Próximo. E, na verdade, o que esse estudo mostrou... Você passa o próximo, por favor? O que esse estudo mostrou de forma muito clara foi o benefício em 2 aspectos. Primeiro, a dor. Os pacientes tinham nitidamente menos dor depois da cirurgia torácica. Eu não sei se vocês sabem, mas a cirurgia torácica é uma das cirurgias mais dolorosas para o paciente. E esse é um grande problema da toracotomia, que é a técnica aberta. Ela traz muita dor. Próximo. E todas as complicações pós-operatórias foram menores no grupo da técnica minimamente invasiva. Então, com isso, os pacientes ficavam menos tempo internados, o que faz sentido. Então, menos dor, menos complicações, menos tempo de internamento. Passo o próximo. E com isso, a gente finalmente tem hoje um nível de evidência muito alto, confirmando que a lobectomia para câncer de pulmão deve ser realizada utilizando uma técnica minimamente invasiva. Então, acho que hoje não há mais lugar a dúvidas quanto a esse questionamento. Próximo. O que aconteceu dentro da técnica minimamente invasiva, como eu estou focando aqui na técnica por vídeo? É natural que no início, na década de 90, quando esse conceito foi introduzido na comunidade, os cirurgiões usavam múltiplas incisões. Com o tempo, houve uma redução do número de incisões e hoje a gente utiliza a técnica que se chama single port. Não são todos os cirurgiões que aderiram à técnica single port e também não existe na literatura nenhum dado que diga fazer uma incisão é melhor do que fazer 4 ou 3. Muitos cirurgiões utilizam 3 ou 2 incisões. Mas me parece óbvio, para mim pelo menos, obviamente com todos os vieses que eu tenho, que fazer uma incisão leva a menos trauma, a menos dor, a menos desconforto do paciente. Próximo. Então, o que a gente fez na nossa instituição, onde eu trabalho no Canadá, foi desenvolver uma estratégia que tivesse uma metodologia científica bem estabelecida para poder demonstrar se há benefício realmente de adotar essa estratégia de utilizar uma única incisão. Eu trabalho numa instituição onde a gente tem um volume cirúrgico muito grande, nós realizamos, em média,
500 a 600 ressecções pulmonares por câncer de pulmão por ano. E para eu mudar a prática dentro da minha instituição, que é uma instituição acadêmica, a gente tinha que estabelecer uma estratégia. Então, a gente montou uma base de dados prospectiva, a gente estabeleceu de forma muito clara quais eram os elementos que a gente queria estudar, a gente definiu que esse estudo teria uma intenção de tratamento, ou seja, mesmo os pacientes que falhavam na técnica uniportal, a gente deixava os dados dele lá, a gente previa análises interinas do material coletado e tudo foi gravado. Passo próximo. Então, quando a gente, depois de um ano, pode passar até o final, Juliana, por favor. Então, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de coleta de dados, a gente tinha em torno de 250, eu tinha em torno de 250 casos feitos, e essa foi a primeira análise que a gente fez desse estudo. Passo próximo. Eu dividi esse estudo em 2 períodos. Essa é a incisão que a gente usa. Passo próximo. Eu dividi esse estudo de 2 fases, de 2 formas. A primeira foi para analisar os pacientes que eram submetidos a uma cirurgia para câncer de pulmão, que é a cirurgia que a gente chama de ressecção anatômica. Então, vocês estão vendo aí que o grupo da lobectomia representou mais ou menos 81% do grupo analisado. Desse primeiro grupo, nesse primeiro momento, em torno de 17,8% dos pacientes, eu não consegui fazer a técnica uniportal, mostrando claramente que havia aí uma curva de aprendizado. Não é simplesmente porque você sabe fazer cirurgia por vídeo que você estaria apto a adotar essa técnica do dia para a noite. Passo próximo, por favor. E a gente viu aí nessa série, nesses primeiros 250 casos, que 6% dos pacientes eu tive que abrir. A gente não conseguiu fazer a cirurgia por vídeo, quer seja por complicações técnicas ou quer seja por dificuldade técnica. Passo o próximo. Houveram, obviamente, nessa série, mas nada relatado na literatura. Próximo. O próximo. Então, o que essa primeira análise me permitiu concluir é que adotar a técnica uniportal era seguro. A gente tinha científicas, uma única pessoa fazendo isso, um centro acadêmico. Essa técnica, na época que a gente começou, era uma técnica que estava ainda em aceitação mundial. É importante dizer que foi em 2010 que aconteceu a primeira publicação sobre a lobectomia uniportal, e esse estudo estava começando em janeiro de 2014, então era relativamente recente comparado ao momento que tinha sido iniciada essa técnica. Mas a gente acreditou que era uma técnica segura e que valeria a pena seguir adiante com esse projeto. Passo o próximo, por favor. Então, essa foi a nossa primeira publicação científica, foi um estudo onde a gente agora sim compara os nossos resultados da técnica uniportal comparado com o grupo dos pacientes que tinham múltiplas incisões. Próximo. Esse estudo foi um estudo, então, retrospectivo, né? Passo o próximo, por favor, que tinha como objetivo apenas analisar pacientes com câncer de pulmão em estadio precoce que iam à cirurgia, quer seja pela técnica uniportal ou pela técnica multiportal. Próximo. Então, no Instituto, no período de 2014 a 2017, foram feitas 1.009 lobectomias. Vejam que é um centro com um volume muito grande de cirurgia. Mas quando a gente aplicou os critérios de inclusão para o estudo, eu tinha no meu braço de lobectomia 274 lobectomias uniportais e do braço multiportal tinham 448 lobectomias multiportais, porque aí entraram 3 cirurgiões. E a gente fez um estudo comparando braço a braço os 2 grupos e a gente pareou esses grupos por uma técnica que se chama propensity match, que vem sendo cada vez mais utilizada para comparação de técnicas cirúrgicas.
E, finalmente, cada braço tinha, então, 247 pacientes. Próximo. E o que a gente viu com muita clareza é que a técnica propriamente dita da lobectomia por uniportal, ela leva menor sangramento, a cirurgia é mais rápida, o tempo de internamento do paciente no hospital era menor e, consequentemente, o tempo de drenagem torácica também era menor. Mas, por exemplo, uma complicação clássica da cirurgia pulmonar, que é o escape de ar, ele era igual nos dois grupos. Passo próximo. Quanto às complicações, não houveram realmente diferenças de complicação pós-operatória entre os dois grupos, mas havia uma tendência a haver menos complicações no grupo da uniportal. Próximo. Próximo. Numa etapa seguinte, o seguinte estudo que a gente fez com essa base de dados foi, então, rever a curva de aprendizado. Porque alguém poderia dizer assim, Paula, você se dedicou tanto a esse projeto, você treinou, você estudou, então, para você foi uma evolução natural. Mas será que se a gente der esse mesmo projeto para José, ou para João, ou para Maria, isso vai se desenvolver da mesma forma? Então, é aí que a gente começa a fazer uma análise de curva de aprendizado. E a curva de aprendizado, ela serve para qualquer técnica, não só para essa técnica. Então, o que eu fiz? A gente, de novo, analisou de forma retrospectiva para tentar identificar um número mínimo de lobectomias que era necessário para que o cirurgião dominasse essa técnica e ele se tornasse, então, proficiente e depois que ele pudesse realmente ensinar essa técnica. Então, vejam que, para mim, esse projeto, e eu acho que eu escolhi essa forma de apresentar isso para vocês, eu sei que tem muito estudante de medicina assistindo essa aula, é que, na verdade, eu me apaixonei por esse tema, por essa técnica cirúrgica, mas a gente desenvolveu uma estratégia para aprender e uma estratégia para ensinar. E, ao longo dessa trajetória toda, a gente foi, a todo momento, analisando, de forma muito crítica e muito científica, se essa forma de tratar os pacientes com câncer de pulmão é uma forma aceitável, se a gente não está causando mais complicação, se os pacientes estão evoluindo bem. Então, aí a gente chega nesse estudo da curva de aprendizado. Passo próximo. Esse estudo foi publicado num dos jornais de maior impacto para a cirurgia torácica. E, na verdade, o que a gente mostrou aqui é que, num período determinado, né, de 2014 a 2017, a gente utilizou o tempo, a duração da cirurgia como base para análise da curva de aprendizado. O que, na minha forma de ver as coisas, faz todo sentido. Quem está aprendendo, um residente da cirurgia torácica hoje, ele provavelmente leva 5 horas para fazer uma lobectomia. Um cirurgião como o Luzélio, por exemplo, que está aí assistindo, ele com certeza faz essa mesma cirurgia 10 vezes mais rápido que essa pessoa. Por quê? Porque ele já fez a curva de aprendizado dele, né? Então, a gente utilizou tempo de duração. E vejam que, no início, a gente demorava em torno de 180 minutos para fazer o procedimento, e isso foi caindo progressivamente. Passo próximo. Então, utilizando essa técnica, que é um método estatístico um pouco complexo, que se chama SPLIN, a gente viu que eu passei por 3 fases. Uma fase inicial, onde a cirurgia era mais longa, mais trabalhosa. Uma fase de transição, onde nitidamente a gente vê uma curva drástica. E a fase de proficiência, onde aí sim o cirurgião ele já está proficiente, ele já domina essa técnica. Próximo. Então, a gente vê nitidamente, por uma análise de regressão, que na fase inicial a gente demorava muito mais do que a fase de proficiência, e o P, nessa análise, foi estatístico. Próximo. Da mesma forma, o sangramento, e faz todo sentido. O cirurgião, à medida que ele aprimora a técnica dele, a cirurgia vai sangrar menos, vai complicar menos. Próximo.
e o tempo e a taxa de conversão. Então, o que no início, vejam que eu tinha uma taxa de conversão proporcionalmente alta, na fase de proficiência, a gente já não tinha quase mais conversão nenhuma. E nos últimos 2 anos, a gente não teve mais conversão para toracotomia. Então, nitidamente mostrando aí, sim, uma curva de aprendizado da técnica. Próximo. Porém, apesar de toda essa evolução, o tempo de internamento do paciente se manteve mais ou menos estável. Por quê? Porque o tempo de internamento ele não está relacionado ao número de incisões. Ele está relacionado à técnica minimamente invasiva. E é por isso que eu digo que quem não tem desejo de utilizar essa técnica, o single port, não tem problema. O paciente ele já está se beneficiando só do fato de não ter uma toracotomia e de ter uma técnica minimamente invasiva, seja por vídeo ou pelo robô. Próximo. Então, na nossa análise, nas minhas mãos, eu demorei 60 cirurgias para me tornar proficiente nessa técnica. E agora, obviamente, que a gente se sente muito à vontade em treinar os colegas para utilizar essa técnica para tratar os pacientes com câncer de pulmão. Próximo. O último estudo que a gente fez na sequência foi, então, que eu acho que é o que coroa, digamos assim, quando a gente faz uma análise em câncer de pulmão, é a sobrevida dos pacientes. E o que a gente viu, próximo, com muita clareza, é que não existe nenhuma diferença estatística nos pacientes que foram tratados pela técnica uniportal ou pela técnica multiportal. A sobrevida e a recidiva dos pacientes foi estatisticamente igual. Não houve diferença. Próximo. Então, eu tenho hoje certeza absoluta que a forma que nós cirurgiões devemos tratar o estadio precoce de câncer de pulmão é utilizando técnicas minimamente invasivas, quer seja por vídeo ou por robótica. Infelizmente, a taxa de adoção dessas técnicas não é alta, por inúmeros motivos. Eu acho que sair da zona de conforto é difícil para os cirurgiões que já estão estabelecidos. O robô traz outras limitações, como o custo e a dependência do hospital, né, adquirir e certificar os seus cirurgiões. A falta da estandarização da técnica por vídeo limitou muito a divulgação e a promoção dessa técnica. Então, por exemplo, com certeza eu faço lobectomia de uma forma diferente que os cirurgiões que estão aqui presentes. Então, a falta de uma estandarização, eu acho que foi contra a gente. Eu não tenho nenhuma dúvida que a técnica uniportal é tão boa e tão eficaz quanto a técnica multiportal. Eu venho desenvolvendo programas de treinamento para os jovens cirurgiões e os cirurgiões que estão interessados em utilizar essa técnica. E, por último, será que a robótica vai ultrapassar as técnicas que a gente utiliza por vídeo? Eu acredito muito na tecnologia. Então, se eu seguir a minha linha de pensamento, para mim é natural acreditar que a técnica robótica ou que a cirurgia robótica vai predominar. Mas isso não vai ser hoje, com certeza, porque tem uma questão de custo e de acesso que limita muito a utilização do robô por todos os cirurgiões, independente da especialidade. Então, hoje, em 2020, os cirurgiões torácicos, eles têm que se habilitar para utilizar a técnica de vídeo para oferecer o que há de melhor e menos agressivo aos pacientes com câncer de pulmão em estadio precoce, que são o grupo de pacientes que vão se curar dessa doença com uma boa cirurgia. Acho que esse é o meu último slide e o que eu realmente queria compartilhar com vocês é essa grande viagem que eu fiz durante os últimos 6 anos da minha vida, desenvolvendo esse projeto de uma forma científica para poder compartilhar com a literatura médica, com jornais da cirurgia torácica, a nossa experiência utilizando a cirurgia por single port ou uniportal para câncer de pulmão. Muito obrigada pelo convite. Olha, é brilhante a
a colocação da doutora Paula, né? Sem dúvida, grandes cirurgias minimamente invasivas, né? Contrariando totalmente aquela ideia antiga, né? Há muitos anos atrás. Mas eu quero abrir aí a perguntas. Quem pode se manifestar aí? A mãozinha apareceu. Quem que levantou a mãozinha, mas não consigo identificar, não. Por favor, quem levantou a mãozinha pode falar? Não tem mãozinha, não. Eu tenho a mãozinha aqui, doutor Décio. Não ia perder a oportunidade de falar com a Paula. Luziélio aqui falando. Ok. Obrigado. Primeiro, assim, né, a Paula trouxe para a gente uma visão espetacular aí de como se faz cirurgia torácica moderna, né, o que tem de melhor no mundo. O doutor Nilo falou, e só reforçando aqui, a Paula, ela não só é isso tudo que ele falou, mas também é a maior referência de cirurgia torácica brasileira no mundo. Então, para a gente é um orgulho muito grande poder ter uma aula dela aqui. Eu falo isso de carteirinha porque eu vou atrás dela nos congressos e tudo, e realmente é espetacular. Paula, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está tendo aqui em Vitória, no Espírito Santo, um boom da robótica. Chegaram 2 robôs recentemente, esse ano aqui no estado, e assim, existe um frisson em cima do robô, as pessoas não entendem, acham que o robô vai operar sozinho, e não é bem assim, né? E quando a gente fala isso nos fóruns de cirurgia torácica, ainda existe uma discussão se o robô traz alguma coisa de fato ou só encarece, o que poderia a robótica trazer de melhor, e além do custo, existe alguma outra dificuldade para a implementação de um serviço de cirurgia torácica robótica? O que você teria a comentar sobre isso? Olha só, não vai haver nenhum estudo, ao meu ver, que demonstre que a cirurgia robótica é superior à cirurgia por vídeo. Não tem como. E, assim, eu quero fazer parte desse estudo para ver se realmente isso vai acontecer, tá? O custo, ele sempre vai ser menor com vídeo. Não tem jeito. O que está acontecendo, eu acho que você descreveu muito bem, Lu, é o frisson, entendeu? O frisson de ter a última geração do iPhone, o frisson de ter o computador mais avançado, touchscreen, entendeu? O frisson de ter... É o frisson da tecnologia. E eu acho que nós, médicos, nós temos um compromisso com o tratamento oncológico do paciente, tá? Então, eu digo assim, se você, ou enfim, os colegas de Vitória, que são cirurgiões torácicos, membros da Sociedade Brasileira, titular cirurgião torácico, você se credencia, você faz o seu treinamento para fazer cirurgia robótica, perfeito. Mas se você optar por não fazer, eu tenho certeza que a sua cirurgia é tão boa quanto qualquer pessoa que está utilizando o robô. Então, eu acho que tem que parar com isso. Porque, como você disse muito bem, o robô não vai operar sozinho. E a gente está vendo outras complicações da cirurgia robótica que a gente não vê com a cirurgia aberta. O cirurgião está longe do paciente, sangrou lá. O cirurgião não está nem estéril. Como é que ele controla aquele sangramento? Entendeu? Custo. Pô, a gente mora no Brasil, velho. Você paga 40 mil reais por uma lobectomia? Quantos brasileiros têm condições de fazer isso? Então, assim, eu acho que a gente precisa levar esse assunto mais a sério. Agora, pelo outro lado, é verdade, a robótica, a técnica robótica, força o cirurgião a dissecar os gânglios, força a fazer uma linfadenectomia apropriada, coisa que muito cirurgião não faz na vídeo. Aí, companheiro, se você não está fazendo o negócio certo do jeito, lógico que você vai levar a rebarba do outro lado. Mas se você faz uma linfadenectomia apropriada, não tem por que a gente estar tendo essa discussão. Não tem por quê. Então, o frisson está aí, é uma realidade que o marketing está presente na nossa prática, não adianta, todos nós vivemos o impacto do marketing, das redes sociais, tirar uma foto com um robô do lado é bonitinho, pode trazer paciente para o seu consultório, mas eu, como cirurgiã de câncer de pulmão, de câncer de esôfago, câncer do mediastino, eu digo a vocês, não existe nenhuma diferença, contanto que a gente faça a cirurgia apropriada.
E obrigada pelas suas palavras, meu lindo. Só comentar uma coisa aqui, que tem muito aluno, né, doutor Décio? E a gente, às vezes, tem uma sensação de cachorro caído da mudança e tal. Na Santa Casa, o doutor Décio me deu a oportunidade, a gente tem feito algumas lobectomias vídeo na Santa Casa com bastante qualidade, bastante sucesso, né, doutor Décio? Acho que já tem uns 2, quase 3 anos que a gente tem feito isso lá. E tem sido uma experiência, uma oportunidade incrível aí. E eu acho que a gente tem um caminho longo isso aí. Então, assim, a gente também faz essas coisas, né, doutor Décio? A gente acha que é só fora e tal, a gente tem dentro de casa, né? É importante que os alunos saibam disso. A experiência que nós tivemos com aquela paciente da semana passada, né? Era uma cirurgia mais simples, tá certo? Não era câncer. Mas foi fantástico, né? Nós não fechamos a paciente até sem colocar dreno, né? Porque era uma grande bolha, né? Fizemos 2 portais, né? Foi, né? 2, né? E fechamos com uma manobra de valsalva, não sangrou, não teve nada. E ela saiu no outro dia, operou num dia e foi embora no outro, de manhã. É fantástico isso, né? É fantástico. Assim, o senhor, eu não sei quanto tempo você viveu isso, Lu, mas quem viveu a era da toracotomia, só toracotomia, a gente tinha muito paciente no ambulatório chegando com dor crônica. Muito paciente. E quem negar isso hoje não está dizendo a verdade. E a gente não está vendo isso com a cirurgia minimamente invasiva. E o paciente que fica com dor crônica, ele não consegue voltar a ter uma vida normal, a trabalhar normalmente. A qualidade de vida desse paciente fica muito alterada. Então, nós temos que seguir insistindo nesse tema. O paciente tem que ter um tratamento minimamente invasivo quando a gente fala de câncer de pulmão. Não há a menor dúvida. Posso? Pode falar, Edson. Olha só, Paula, meu nome é Edson Loureiro, eu não sou cirurgião torácico, eu sou cirurgião do abdominal e abracei a videolaparoscopia desde do início da década de 90. Hoje, quase que umas 90% das cirurgias que eu faço é por videolaparoscopia. Muito pouca experiência com a parte torácica, a não ser alguns pacientes meus que tinham neoplasia de esôfago, que nós fizemos em 3 tempos, e o colega, o cirurgião torácico, fez a parte da esofagectomia, a parte torácica em posição de prona. Mas o que eu queria te falar, que eu queria te parabenizar pela sua palestra, foi ótima, e eu já havia pensado que o single port tinha sido abandonado, acabou enterrado, igual o notes, que é a cirurgia através dos orifícios naturais, porque para o abdômen não deu certo. Eu já até fiz umas 2 colestectomias por single port, ele tem um orifício ali de mais ou menos 2,5 centímetros, substitui os outros da parte subcostal e troca por isso de 2,5. Só que ela subverte, pelo menos na parte abdominal, a triangulação das pinças. Elas vão paralelas e a gente tem muita dificuldade de expor, afastar as alças, expor o pedito biliar, tem de cruzar as pinças, às vezes você tem de operar com o braço esquerdo. E eu não sei no Brasil quem faz single port mais abdominal. Mas o que eu fiquei feliz é que ela se adaptou para o tórax. E foi muito bacana isso. Eu pensei que tivesse até morrido o single port, e é igual a agulha de Verres, que foi idealizada para fazer pneumotórax, hoje faz pneumoperitônio. Em 1937, o Verres fez para tratar tuberculose, hoje é usado para fazer pneumoperitônio. Então, na medicina é assim, as coisas vão e voltam, e adaptou muito bem. Aí, por outro lado, eu queria te mandar um abraço também de um grande amigo meu que te elogiou muito hoje, o doutor Edivaldo Fael. Ave Maria! Muito bom amigo, falou que você já operou muito com ele, e por acaso conversamos outra coisa hoje, e ele mandou um grande abraço aí para você, tá? Ele é um meu íntimo, uma pessoa muito bacana lá de Salvador, e mandou um grande abraço para você.
Então, eu sei que a medicina é assim, para umas coisas não dão certo e para as outras deu. E a sua palestra foi excelente, meus parabéns, foi interessante, que eu pensei que esse single port já tinha até enterrado, e adaptou bem para o tórax, e não adaptou para o abdômen. A minha experiência com ele, já fiz cirurgia com o single port, foi horrível, jurei até que eu nunca mais ia usar, tá? Mas adaptou para o tórax, e eu te parabenizo, muito bacana a sua palestra, tá? Me enriqueceu muito. Parabéns. A cirurgia single port torácica, na verdade, você vê como são as coisas, né? Tem uma história curiosa. Os cirurgiões torácicos, com certeza, conhecem o Diego Gonzalez Rivas, que é o grande promotor dessa técnica. Quem publicou a primeira cirurgia single port foi o Gaetano Rocco, que é um cirurgião italiano que hoje em dia trabalha em Nova York, no Memorial Sloan Kettering. Mas quem mundializou, se é que essa palavra existe, quem promoveu a single port foi o Diego. E o Diego, ele não fez isso fazendo um estudo que eu fiz. Ele fez isso viajando o planeta, fazendo essa cirurgia, transmitindo essa cirurgia, promovendo a técnica, falando da técnica, e finalmente ele fez uma parceria com os chineses. Bom, e vocês sabem o volume de pacientes que os chineses têm, e com isso a coisa realmente explodiu. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito curiosa. E quando eu vi essa história do single port, na minha cabeça fazia sentido. Se vocês palparem as costelas de vocês e apertarem, vocês vão sentir dor. O tórax, ele é muito sensível à dor. Então, na minha cabeça, que me preocupo muito com esse tema, eu disse, gente, eu quero tentar esse negócio aí. Eu acho que os pacientes vão sentir menos dor. E foi isso que me motivou. Só que como eu trabalho num lugar que é muito rigoroso, eu precisava montar essa estratégia toda. O que, na verdade, me trouxe muitos frutos, porque agora a gente tem dados científicos que não são baseados em vídeos do YouTube, nem em viagens, que eu também viajo, mas em dados científicos, e eu acho que é importante. Eu acho que a gente está numa época onde a gente tem que ter estudos mesmo. Mas o acesso, essa técnica, o single port, a gente precisa realmente trabalhar um pouco o cérebro para, como o senhor falou, colocar os instrumentos no eixo certo para que as coisas não fiquem colidindo lá dentro. Alguém deseja fazer alguma pergunta para a doutora Paula Ugaldi? Bem, Juliana, você pode colocar, por favor, na tela um slide da imagem da próxima slide. Deixa eu fazer uma propaganda para a semana que vem, por favor, aproveitar que tem muita gente na sala e já faço uma propaganda já. Nilo, antes de você concluir, eu poderia dizer uma última coisa? Pode, eu só quero... Você pode dizer o que você quiser, não estou cortando sua palavra não, Paula. Não, eu sei. Na verdade, eu gosto muito de falar para os estudantes de medicina. Eu acho que para nós especialistas, né, hoje, felizmente ou infelizmente, eu acabei afunilando muito a minha área de trabalho. Mas o que eu queria dizer para os estudantes de medicina é que as oportunidades que existem hoje na área médica são incontáveis, incalculáveis. E a universidade de vocês, a universidade que tem uma estrutura que lhe dá muita oportunidade, não deixem de aproveitar essas oportunidades. Trabalhem com pessoas que se preocupam com o paciente, não percam isso. Aderir à tecnologia não significa parar de usar o estetoscópio e parar de fazer a percussão e parar de examinar o paciente. Nós devemos usar a tecnologia a favor do paciente, agredindo menos o paciente, estudando melhor o paciente, mas jamais como forma de distanciamento do paciente. Bem que a gente está vivendo essa pandemia e hoje em dia a telemedicina está ajudando a que a gente continue acompanhando os nossos pacientes. Se Deus quiser, quando a vida voltar ao normal,
O ideal é que todos nós continuemos segurando na mão dos nossos pacientes, olhando no olho e oferecendo para eles o que há de melhor. Então, eu acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês hoje é que eu tive o privilégio de poder realizar o meu sonho de forma científica, mas que apesar de toda a tecnologia que a gente tem e que eu tenho acesso por morar no país do primeiro mundo com muita facilidade, eu jamais, quem me conhece sabe, deixo de ter um contato muito próximo com os meus pacientes e com a família dos meus pacientes. Nilo, obrigada mais uma vez pelo convite. E desculpa todo o transtorno antes de começar, eu estou aqui embrulhada ainda com isso. Paulo, você é de casa, Paulo, tá? Além da tecnologia, Paulo, eu diria para os alunos aqui presentes, que viajam muito, procuram fazer intercâmbio muito, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, meus amigos, olhem para o Canadá. Olhem para o Canadá. Exemplo na área de ensino médico, né? Saúde pública no Canadá, realmente invejável, embora exista uma certa discussão sobre a questão da impessoalidade, da socialização da medicina no Canadá, mas discussões à parte, a medicina no Canadá, ela incorpora os conceitos de tecnologia sem deixar de lado, de forma nenhuma deixando de lado, a boa relação entre os médicos e os pacientes. Tá? Talvez seja até um pouco diferente da medicina dos Estados Unidos, imagino que deva ter uma pequena nuance de diferença. Especialmente em Quebec, que tem uma influência muito grande da cultura francesa, né? E a medicina francesa é muito ponderada nas coisas. Tá? Então, aos alunos que desejarem fazer os intercâmbios, através da dona Juliana, que está presente aqui, tente alguma forma de fazer intercâmbio em países como o Canadá. Como tivemos reunião com a Annelise da Austrália, também outro país de primeiro mundo, uma medicina de muito boa qualidade. Antes de encerrar, não sei se a Juliana consegue colocar na tela a imagem da próxima reunião da gente. Consegue, Juliana? Jorginho está conseguindo, aguarda só um momentinho. Bom, semana que vem nós vamos fazer uma nova reunião. Vamos ter um apresentador e 2 debatedores. O apresentador é o Dr. Júlio César Lorenzi. Ele é um pesquisador associado no laboratório de biologia molecular na Universidade Rockefeller. Ele, apesar de morar em Nova York, ele é mineiro, né? E vai ser a palestra vai ser em português, sem muita preocupação para todos nós que estamos presentes. O Júlio Centuro foi indicado para a gente pelo professor Nussenweig. Nussenweig, ele é Michel Nussenweig, ele é filho de Ruth e Vitor Nussenweig, que eram pesquisadores aqui da USP, e que tiveram que, infelizmente, deixar nosso país na época da ditadura militar, porque eram pessoas de esquerda, eram comunistas, e foram para Nova York e fizeram a sua vida. E ano passado, pena que não conseguiu, tá? Essa honrosa reconhecimento, a doutora Ruth Nussenweig foi indicada para Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Os trabalhos dela na área de malária, de vacina de malária, que permitem hoje que você possa criar uma vacina para uma doença tão importante no mundo. E teremos 2 debatedores, de novo com a gente, a doutora Margarete Dalcomo. Margarete, ex-aluna, foi egressa da EMESCAN, hoje ela é muito maior do que todos nós, tá? Ela é pesquisadora da Fiocruz e uma referência nacional em tuberculose, e é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que tem debatido a questão de Covid. O Júlio vai falar sobre imunologia da Covid, o que há de mais moderno, né, do conhecimento da imunologia da Covid, e a Margarete vai falar um pouquinho sobre a aplicação disso em clínica, entendeu? Especialmente o que significa esses anticorpos aqui na Covid, e se isso aqui é um passaporte para a imunidade, demonstra cabalmente que o indivíduo está imune, certamente não está.
E o outro debatedor será o doutor Dirceu Greco. Dirceu é originariamente um imunologista que caminhou para as doenças infecciosas e parasitárias lá na UFMG. Recentemente, Dirceu era chefe do departamento de DST-AIDS do Ministério da Saúde, saiu há pouco tempo, e Dirceu hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. E eu pedi ao Dirceu fazer um comentário sobre vacina do Covid, mas não qual vacina que vai ser usada, absolutamente nada. É assim, questões assim, de caráter assim, ético que a gente vai defrontar em relação à vacina, entendeu? Acesso das pessoas à vacina, se o acesso vai ser equalitário ou não, haja visto que alguns governantes têm comprado tudo quanto é vacina que um determinado laboratório esteja produzindo, naquela política, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então essa vai ser a discussão da semana que vem. E eu queria convidar todo mundo, convidar você também, Paula, se tiver possibilidade para assistir essa discussão. Tá? Não é a tua área, mas você é uma pessoa que, eu tenho certeza disso, com a cultura médica e aberta às informações das coisas que são fundamentais. Você é uma convidada nossa de honra também, Paula. Tá certo? Amigos, tem uma pessoa com a mão levantada, eu não consigo descobrir quem é. Não tem. Paula, agradeço muito em nome da EMESCAN. Estava presente aqui o Dr. Cláudio Medina, que é o diretor da EMESCAN, e não fez uso da palavra, mas em nome do Medina, em nome da EMESCAN, agradecer a sua participação, tá? Mostrar para todo mundo aqui uma pessoa que passou aqui pelo Brasil, formou no Brasil, tem raízes aqui no Brasil, né? Tanto que está aqui no seu ano sabático, tá? E participando de cirurgias com residentes lá da Paulista de Medicina, né? Mostrando, quer dizer, de folga, mas multiplicando o conhecimento, né? Formando pessoas. Parabéns por isso também, viu, Paula? Tá? E tenho o maior prazer de receber você quando você estiver aqui em Vitória. Ele vai estar aqui brevemente, né? E nós vamos fazer aquela live ao vivo com vinho chileno. Vamos marcar para ir aí, e eu quero muito estar no centro cirúrgico com o Luiz Hélio. Vai ser um prazer estar aí na universidade com vocês, eu quero conhecer, quero falar com seus alunos para ver se essa turma é com força mesmo aí. Meus amigos, muito obrigado. Paula, muito obrigado. Obrigado a participação do Décio, do Luziel, a participação de todos os demais. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.